Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui começando mais uma live no perfil do Trabalho Notável, nessa semana especial que marca o lançamento da sexta turma do, do curso Seja um Expert em Recurso de Revista. E hoje uma live sobre execução, como nós sempre temos feito nesse espaço das quintas-feiras, às 11 horas. E hoje iniciamos uma parceria nessas lives de quinta-feira muito especial e da qual me orgulho muito, que é com o professor e procurador do trabalho, Elison Miessa, que já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Elison. Quero te dar as boas-vindas e dizer a satisfação nossa do perfil do Trabalho Notável, e em especial minha, porque eu publicizo aqui aquilo que já lhe disse em particular, da admiração que a gente tem pelo seu trabalho, pelas suas obras, em especial os livros, né, que você tem publicado, e dizer da nossa alegria de poder contar com você nessas parcerias acadêmicas. Nós inauguramos, na verdade, numa live no sábado, né, mas a presença sua passa a ser mais constante, né? É essa a nossa expectativa e a nossa perspectiva. Então, seja muito bem-vindo e dê aí as suas primeiras palavras aí para a gente, daqui a pouco, começar o nosso tema. Olá, amigo Antônio Berto, tudo bem? Eu ansioso aqui, né? Você entrou, já pedi, até já cortei o começo da sua conversa aí. Nada. Tempinho inicial. Eu que queria aí agradecer suas palavras e falar que é recíproco também. Gosto muito do seu trabalho, seja escrevendo, seja judicando, que faço várias pesquisas, e até semana passada mesmo estava fazendo uma pesquisa e não me recordo qual era o tema que eu estava escrevendo, e aí achei lá o Antônio Humberto, na época que você estava ali no tribunal, TRT da 10ª região, assim, até judicando, e especialmente aqui nas lives, confesso que eu aprendo bastante contigo, fico ouvindo sempre, e é uma honra para mim poder hoje estar contigo aqui, poder discutir um pouquinho a respeito de execução e recurso, dois temas que são apaixonantes, são temas que trazem várias discussões e dá para a gente poder debater, falar bastante coisa. O que eu acho muito bom, né, nesses dois temas, né, Miessa, para a gente que gosta de estudar, e tem uma atividade profissional e tem uma atividade docente também, é que são dois temas que parece que congregam tudo, né? A teoria, a relevância da jurisprudência e também a importância prática, né? Porque, evidentemente, que nós sabemos que existem alguns temas que são muito interessantes no direito, mas que não tocam tão de perto. Esses dois temas, eles não só interessam aos advogados, mas interessam também, igualmente, em sua leguice, também aos trabalhadores e aos empregadores, né, que frequentam os processos trabalhistas, porque são temas cujo debate, cuja discussão, cuja resolução, né, quando se trata de judicialização, acabam repercutindo de forma muito impactante, né, sobre as pessoas. E são temas que são recorrentes na realidade, né? Até o termo, o recurso, por vezes, você não tem, voluntário, mas a execução você vai cair nela. Então, assim, Exatamente. inevitável, uma hora ou outra você vai lidar com essa temática, e a execução, especialmente, agora que a gente está formatando todo o curso, bem detalhado a respeito disso, né? A gente percebe todas as peculiaridades que tem dentro da execução que podem levar aí ou a uma satisfação eficaz, ou, por outro lado, uma defesa... grande frustração. Né? Uma grande frustração, e também uma defesa pertinente aí para o lado... Sim, também, claro. Assim, é um tema muito, muito interessante, né? Exatamente. E você estava falando a respeito do lançamento do curso de vocês vão hoje... Estão na semana de... No domingo de carnaval, nós vamos, na alegria de Momo, lançar a sexta turma, né, do Seja um Expert, mas já preparando o terreno. O pessoal já tem sido avisado aqui, eu tenho dado a indicação do nosso curso, né, do nosso entusiasmo em relação... E falo nosso, não é nosso majestático, não. Estou te incluindo nisso e incluindo o Fabiano, né? Aliás, detesto o nosso majestático. Mas do nosso entusiasmo, a nossa empolgação em
em produzir algo novo e algo bem abrangente, que pretende ser, ao mesmo tempo, algo muito prático, algo muito útil para as pessoas e, ao mesmo tempo, o mais completo possível. A nossa ideia é termos um curso em que a pessoa, a cada dúvida que tiver sobre a execução, ela vai encontrar uma resposta e por meio de uma estratégia, né, de montagem de vídeos um pouco diferente daquilo que normalmente se tem no mercado, mas justamente para atingir tanto aquele que quer estudar de forma sistematizada, quanto aquele que, às vezes, premido pelo tempo, pela emergência das situações que no seu escritório surjam, né? Ele precise de uma resposta específica para um tema específico, e é nessa toada que a gente está construindo aí esse curso que deve, em breve, aí, estar sendo lançado. E até fico muito feliz aí de participar, e até a gente caminhando aqui para o final dessa parte inicial. E eu acho muito interessante porque a gente construindo aí em três mãos o conteúdo programático, a gente busca a visão de quem está olhando a execução, o advogado especialmente, eu no caso, como procurador, e aí quais são os problemas que você pode ter dentro de uma execução, e a gente tem pensado em todos esses casos, e aí fragmentando as aulas. Eu acho assim, tô bem empolgado aí com este curso e tenho certeza que será muito gostoso trabalhar com vocês aí, trabalho notável. Maravilha. Mas vamos então começar a nossa live propriamente dita, né, em relação ao tema que foi proposto, que é a pergunta que se coloca, né? Quando que eu agravo de petição? Essa pergunta parece uma pergunta inocente, parece ser uma pergunta singela, uma pergunta simplória, mas é engraçado, né, Elison, como o tempo passa e é uma das grandes interrogações que a doutrina não consegue conciliar-se, né? Nós temos autores aí com as linhas mais radicais. Aliás, você, no seu curso sobre recursos, né, você pontuou isso muito bem, que há desde linhas extremas dos dois lados, né? A linha da universalidade do cabimento à agravo de petição, ou seja, no sentido de caber contra qualquer ato, né? E a outra linha que restringe bastante, e uma corrente intermediária que eu tenho a impressão que é praticamente a nossa linha comum de pensamento, né? Que vai verificar que há situações óbvias e há situações em que é necessário a gente estender um pouco. Mas acho que antes da gente começar a falar um pouco sobre isso, que é o nosso tema central, eu acho que seria bom, Edson, você dar uma pequena pincelada para o pessoal, né, em linhas gerais, sobre a questão dos demais pressupostos. É claro que esse é um pressuposto fundamental, né, a recorribilidade, saber se a decisão é passível de recurso, mas como é o nosso tema central, eu te pediria para abordar os outros temas, né, as outras exigências que a legislação ou a jurisprudência tem imposto ao agravo de petição, e em seguida, para no final a gente falar sobre esse último pressuposto, que não quer dizer que seja o menos importante, pelo contrário, ele é extremamente importante, e a partir daí a gente procurar explorar as várias hipóteses, né, de cabimento ou descabimento, ou de cabimento duvidoso. O agravo de petição, e aqui até me permite, antes disso, só fazer uma informação aqui, né? Saiu ontem o meu novo livro aí de Manual de Recurso Trabalhista, nova edição. Ah, maravilha, maravilha. Pode sair, então tá aí. Não sabia da boa coincidência. E aí o agravo de petição, é interessante a gente, já logo de plano, fazer uma diferenciação com o processo civil. Parece teórico, mas não. Para quem lida na prática, isso é de extrema relevância. Saber o cabimento do agravo de petição, porque lá no processo civil, quando você está no processo civil, você não tem a bifurcação que existe aqui. Lá no processo civil você entra com a apelação na fase de conhecimento, e na hora quando você está na fase de cumprimento, você também entra com apelação. Aqui no processo do trabalho, quando você está na fase de conhecimento, como regra, o recurso ordinário ali, né, da instância ordinária, e quando você vai para a fase de execução, das decisões proferidas na fase de execução, cabe o agravo de petição. Então, assim, é bem do básico, mas é importante fazer essa diferenciação para você que lida nas duas áreas não acabar aí se equivocando e não ter o seu recurso admitido por um ato simples desse, né? Aí, quando você vai lá no agravo de petição, o artigo 897
A da CLT fala que cabe ao agravo de petição das decisões proferidas na fase de execução. E aí a gente entra toda essa discussão que nós vamos tratar mais no final de quais são as hipóteses aí de cabimento ou não do agravo de petição. Quando se vai interpor o agravo de petição, o agravo de petição, tal como todos os demais recursos, ele se submete aos pressupostos recursais, seja os intrínsecos, como é o caso de cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos, seja os extrínsecos, por exemplo, a tempestividade, que é o prazo de 8 dias, lá a representação é necessário e você precisa ter ali uma regularidade formal. 2 pressupostos nós temos que destacar desses genéricos quando a gente está aqui na fase de execução. O primeiro é das custas processuais. Quando a gente vai falar das custas processuais aqui no processo do trabalho, a gente estabelece que as custas são pagas ao final do processo, salvo quando eu tenho a interposição de recurso que se transforma em um pressuposto recursal. E lá, no recurso ordinário, paga-se então as custas, o vencido que paga para interpor. Quando a gente vai para o agravo de petição, é bem interessante, porque quando você vai no artigo 789A da CLT, se eu não estiver equivocado, Não, ele vem e fala expressamente o valor das custas do agravo de petição, R$ 44,00 e alguns 26 centavos. 26 centavos. Te leva à impressão que para você interpor o recurso, você precisa fazer o pagamento das custas. Mas não. Na fase de execução, as custas são pagas no fim da execução, no fim do processo propriamente dito. Então, não há necessidade de se pagar custas processuais para interpor o agravo de petição. O outro pressuposto que nós temos é o depósito recursal. Depósito recursal, o Antônio Humberto fala muito bem a respeito disso, o Fabiano também, trata-se de uma garantia de futura execução. Então, o depósito recursal é uma criação aqui da sistemática trabalhista que você tem como objetivo convolar esse valor depois em penhora. Então, você faz lá uma garantia anterior e depois, lá na fase de execução, esse valor que foi depositado, ele é convolado em penhora. Aqui, quando a gente está na fase de execução, como regra, os recursos são após a penhora. Se é após a penhora, consequentemente, eu não preciso fazer o depósito. Se o objetivo do depósito é transformar em penhora, eu já tenho a penhora no processo, por óbvio, então, que eu não preciso do depósito recursal. É por isso que a súmula 128 vem expressamente fala que na fase de execução não há necessidade de se fazer o depósito recursal. Só que aí tem um salvo, por óbvio, né? E aí o salvo é se eu tiver a majoração da execução. E aí, quando você tem a majoração da execução, então, por exemplo, teve uma decisão de liquidação, e depois houve discussão a respeito dela e houve essa majoração, aí nesta hipótese de majoração, aí sim você tem que fazer o depósito recursal. E com uma observação muito importante. Quando se faz o depósito recursal na fase de execução, não tem teto legal. É diferente lá da fase de conhecimento, que tem lá os R$10.059, que tem o teto legal. Então, se a majoração foi de R$20.000, você vai ter que fazer o depósito recursal no montante de R$20.000, sob pena do seu recurso não ser conhecido. Então, são esses 2 pontos principais aqui, que para o início da nossa live, eu gostaria de destacar, que são as custas processuais e o depósito recursal, de extrema relevância aí quando entra no agravo de petição. Mas, falando também aqui, para fechar essa parte inicial, Antônio Humberto, num outro pressuposto, que aí é um pressuposto específico, que é a delimitação da matéria e do próprio valor. E aí eu queria que esse aí você falasse para nós, dessa delimitação aí, dessa matéria, do valor, que... Não, sem dúvida. Isso é importante. Aliás, só fazendo um adendo, né, em relação ao depósito, lembrar que, evidentemente, tal qual está previsto na CLT, não só o depósito recursal no recurso ordinário pode ser substituído pelo seguro-garantia judicial ou fiança bancária, como também eu posso, na execução, fazer o mesmo, só que eu tenho aquele detalhe do acréscimo de 30%. Né? Então, o depósito ele tem que cobrir o valor integral da dívida
E se a pessoa trocar o depósito em dinheiro, que é o ideal, evidentemente, pelas formas alternativas que a CLT e o CPC autorizam para garantir a execução, ele terá que ter esse acréscimo que não existe lá no recurso ordinário, porque no recurso ordinário ele vai simplesmente depositar o valor correspondente à condenação dentro do teto fixado pelo TST anualmente, lá sempre a partir do dia 1º de agosto. Mas existe realmente, além de tudo isso, para a gente talvez concluir essa grade de pressupostos de admissibilidade do agravo de petição, afora a recorribilidade, que nós deixamos por último propositalmente, existe essa questão que envolve os agravos de petição cujo conteúdo verse sobre questões ligadas à liquidação. Né? Porque, nesse caso, tem-se uma ideia que é iniciada lá no 879, parágrafo 2º, e que persegue toda a lógica de todos os incidentes de liquidação. Então, eu estou me referindo não só à impugnação prévia, na forma do 879, parágrafo 2º, mas também dos embargos à execução e da impugnação à sentença de liquidação previstas lá no artigo 884, parágrafo 3º, e, consequentemente, também para o agravo de petição. E qual é esse pormenor? O pormenor fundamental é que o agravo de petição, que verse sobre cálculo de liquidação, deverá apontar, primeiro, uma crítica específica, indicando os itens e valores em relação aos quais há insurgência. É claro, eu sempre pondero com os amigos, é evidente que se eu tenho uma condenação de 5 anos de horas extras, eu não preciso reproduzir no agravo de petição, mês a mês, os valores correspondentes, né, a cada mês de horas extras. Mas eu preciso especificar o valor global pelo qual houve a liquidação e que está sendo exigido a título daquela rubrica de horas extras. Então, eu tenho que primeiro especificar quais são os itens e valores. E aqui eu tenho pontuado, Elson, não sei se você pode também me ajudar nisso, há uma certa margem de maior ou menor rigidez quanto a essa questão da indicação de valores. Eu vejo em alguns regionais meio que eles deixarem isso, fazerem vista grossa, né? Mas efetivamente o texto da lei é muito claro. Eu tenho que delimitar itens e valores, e não apenas itens. Mas não basta delimitar. Não basta eu dizer que o valor é exorbitante ou que o valor é irrisório. Eu preciso, e aí vai o segundo elemento, né, dessa crítica, eu preciso trazer uma crítica não só específica, mas também fundamentada. A CLT não chega a ponto, seria até salutar que assim fizesse, mas não chega a ponto de exigir que o recorrente, que isso vale também para o exequente, é claro, que o recorrente aponte qual seria o valor correto. Mas ele precisa indicar por que o valor está incorreto. Né? Aonde reside o erro? O erro foi na interpretação da coisa julgada? O erro foi na adoção dos valores que serviram de base de cálculo? O erro foi na própria confecção dos cálculos, embora isso hoje seja muito difícil de ocorrer, né? A menos que eu trabalhe com parâmetros errados, porque são cálculos que normalmente são todos feitos de forma informatizada. Então, esse é um pressuposto fundamental, claro, desde que o recurso verse, ou na parte que o recurso verse, sobre a questão da liquidação. Porque, evidentemente, que nós temos outras questões, por exemplo, a impenhorabilidade do bem de família. É claro que, nesse caso, esse pressuposto é um pressuposto marginal, sem nenhuma relevância. E assim, eu acho que a gente reúne, né, todos os pressupostos, além dos genéricos, que você bem destacou, aqueles que são peculiares, que é a questão do depósito, que talvez a gente pudesse até substituir o nome para evitar a confusão do ponto de vista pedagógico, né? E falar em depósito garantidor, ao invés de depósito recursal. Porque, como você bem destacou, no conhecimento, esse depósito é uma garantia prévia. Nesse caso, não. Na execução, é uma garantia imediata, é uma garantia atual. E por isso ela é necessária, porque eu não posso, essa é a lógica da execução trabalhista, diferente da execução civil, eu não posso discutir a execução pelo lado do executado sem que a execução esteja plenamente garantida. E por isso essa exigência de um depósito suplementar, não é, que alcance o valor da execução, caso na decisão guerreada tenha havido a majoração do valor e a garantia existente se torne insuficiente para aquilo. E ainda completando isso daí, Antônio Humberto, quando a gente vai falar na delimitação, por exemplo, do valor, tem um fundamento, né, específico para isso, que é a partir do momento que você delimitar a matéria e o valor, a parte que
você concorda, se torna incontroverso e gera execução definitiva, né? Exatamente, sem Isso dúvida. porque alguns tribunais, na verdade a maioria, né, entende que essa delimitação aí do valor é um pressuposto exigido do executado e não do exequente por vezes, né, Uhum. porque o Claro, exequente ele quer a bem, majoração, né? Como bem que é. lembrado. Isso. E aí, um ponto que você trouxe, e aí já colocando o dedo na ferida, já que o ponto principal aqui seriam as decisões que a gente pode discutir ou não, impugnar ou não, é o que a gente vê no dia a dia, é a decisão de liquidação. Quando a gente Uhum. fala da decisão de liquidação, a decisão de liquidação, ela, pela CLT, teoricamente, ela é impugnável, né? A gente não tem uma impugnação da decisão de liquidação, tal como você disse. Você tem toda uma sistemática de estabelecer um contraditório e depois trazer isso. A gente tem até um mecanismo específico para o exequente, que é a impugnação da decisão de liquidação depois de garantido o juízo. Só que quando a gente vai olhar a jurisprudência do TST, especialmente a jurisprudência simulada mesmo, consolidada, você tem a súmula 266, tem a 399, que fala da ação rescisória, ele vem e permite inclusive a ação rescisória para aquela decisão de liquidação que enfrenta a discussão, ou seja, uma decisão meritória ali que discute toda a controvérsia. E de certo modo, pela súmula 266, ele acaba admitindo ali o agravo de petição dessa decisão. E esse tema, ele parece teórico, mas ele é extremamente prático, especialmente nos dias atuais. Por quê? E aí levanto alguns aspectos para a gente discutir aqui. Com a reforma trabalhista, passou a ser obrigatória a concessão de prazo para se discutir os cálculos na fase de liquidação. Então, a gente estabelece um contraditório prévio, obrigatório lá, e depois que se tem a decisão. E, embora a gente já tivesse, de certo modo, essa preclusão, agora reforça a preclusão caso a parte não levante, né? Uhum. E aí nós temos uma decisão judicial que delimita aquela controvérsia. Você entende que essa decisão judicial aí, que delimita essa controvérsia, foi dado prazo para as partes se manifestarem, ela se submete a um recurso imediato ou não? Há necessidade de se ter ali a garantia do juízo para depois discutir? É uma questão tormentosa, exatamente, e talvez ela tenha sido embaralhada exatamente por essas sinalizações jurisprudenciais, eu diria incidentais e indiretas, porque elas não tratam exatamente do tema da agravabilidade, digamos assim, mas por extensão, se eu admito a rescisória, parece estar sinalizando para o cabimento. Mas eu, particularmente, eu tenho uma posição bem assim, tranquila em relação a isso. Não sei se será a que vingará ao final, que divide em duas hipóteses diferentes. Se nós estamos falando de sentença de liquidação que conclua o seu iter procedimental depois do prazo aberto, com ou sem impugnações prévias e com a decisão judicial de fixação do valor da dívida, não me parece que haja como escapar do regramento do parágrafo 3º do artigo 884, que deixa claro que a discussão ou a rediscussão das questões atinentes aos cálculos de liquidação será postergada para o momento em que o juízo estiver garantido, que é exatamente o momento de manejo dos embargos de execução pelo devedor e da impugnação à sentença de liquidação pelo exequente. E por isso, então, que muita gente afirma, e eu estou entre eles, no sentido de que essa sentença, a despeito de seu pomposo nome, de sentença nada tem. É uma decisão de caráter interlocutório, ao qual a norma processual trabalhista expressamente crava com a característica de irrecorribilidade. Não só irrecorribilidade imediata, como acontece lá no 893, parágrafo 1º, mas uma irrecorribilidade, porque o que se estabelece aqui é a substituição do recurso pela impugnação, dentro de uma estratégia muito própria do processo do trabalho e que não foi alterada, não foi afetada pela reforma, porque ela não mexeu no 884, a não ser acrescentando aquele dispositivo lá atinente às instituições filantrópicas, que agora estão dispensadas de garantir o juízo para embargarem a execução, porque então o sistema nosso
trama dessa forma de modo a que a discutibilidade da execução esteja condicionada a uma prévia garantia do juízo, que é mais um desdobramento do caráter protecionista do processo do trabalho. Ou seja, eu não posso, como devedor, querer discutir se eu devo aquilo ou não, sem antes entregar algo do meu patrimônio, desfalcar algo, pelo menos temporariamente, do meu patrimônio, para assegurar aquela execução e, com isso, então, abrir a porta para a eventual revisão daquela decisão de liquidação. Esse é um ponto. Então, para mim, se a sentença é, de fato, uma decisão de fixação de valores, não me parece possível o recurso de agravo de petição. Mas, se por ocasião das discussões atinentes à liquidação, com ou sem impugnação prévia, pouco importa, o juiz, ao final, conclui pela inexistência de débito, é aquilo que o professor Cândido Dinamarco chama no seu livro sobre teoria geral de execução de fator zero, né? Então, nesse caso, a decisão, a sentença de liquidação, na verdade, será uma sentença de extinção da execução e, nessa perspectiva, evidentemente, ela desafia agravo de instrumento, porque eu não terei outra oportunidade para discuti-la, porque eu não terei o desdobramento dos atos executórios após a aprovação daquela decisão. Então, aí, nesse caso, o recurso é cabível. E é claro que eu posso ter as duas situações, né, Nies? Pensemos numa situação de litisconsórcio, em que haja 10 pessoas e que, ao final, eu me lembro, na época dos planos econômicos, isso era muito comum, os advogados traziam aquelas listas de substituídos sem haver, muitas vezes, qualquer cuidado maior. E, às vezes, se descobria, por exemplo, que um dos substituídos não era empregado, era, por exemplo, estagiário, ou tinha estado na empresa antes daquele período, não estava mais. Então, quando a contadoria se dedicava a fazer o cálculo, percebia que não havia como calcular nada, porque aquela pessoa não tinha salários sobre o que calcular a vantagem. Ou ainda, uma situação curiosíssima que eu vivenciei na prática, de uma decisão que transitou em julgado de equiparação salarial e que somente no momento... Aliás, não era nem equiparação, era um desvio funcional, porque envolvia empregado público, e somente na hora da liquidação se descobriu que o salário do paradigma era inferior ao salário do reclamante. Então, o que se tinha, na verdade, seriam diferenças negativas, que é claro que não poderiam ser apuradas, porque não havia condenação do trabalhador a devolver aquelas diferenças. Mas, efetivamente, ao descobrir a inferioridade do salário do paradigma, chegamos à conclusão, então, de que não haveria mais o que liquidar. Então, em situações como essas, né, em que haja, com ou sem impugnação prévia, que haja a conclusão pela inexistência de débito, ou pelo menos inexistência de débito em relação a determinado credor, aí me parece que a sentença desafia, sim, ela precisa desafiar, evidentemente, o agravo de petição, porque é o último ato em relação àquele processo, ou pelo menos em relação a determinado credor. Eu concordo contigo também, eu acho que essa é a tese mais ponderada, né? E aí só complemento nesse aspecto dessa decisão final aí, nas hipóteses de falência e recuperação judicial. Que aí você também tem a finalização, né, da discussão dos trabalhos, você não vai prosseguir. Então, aí nessa hipótese seria um caso também de caber agravo de petição. Muito bem lembrado. E aí, uma outra coisa que depois a gente vai acabar discutindo isso também, que tem sido levantado, o próprio TST recentemente teve uma decisão, vou pegar o número dela, e ele fazia uma correlação lá na exceção de pré-executividade, mas vou trazer agora para a decisão de liquidação, que era o seguinte, a preclusão pro judicato. Que a partir do momento em que você tem o estabelecimento do contraditório na fase de liquidação, discute-se, tem a decisão de liquidação, os embargos ou a impugnação, ele passa a ter um viés recursal. Porque é o próprio juiz que vai julgar. O juiz pode rever aquela decisão dele. E parece que pela sistemática trabalhista é deste modo. Ele estabelece esse regramento. Mas ela é retratável, né? Exatamente. Convenhamos que isso passa a ser um pedido de reconsideração formal. Ou até mesmo um recurso. Os embargos aqui, ele passa a ter uma outra natureza. Os embargos da decisão de impugnação. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Concordo plenamente. É aquela coisa, tecnicamente ele não pode dizer que seja recurso, mas funcionalmente ele atua como recurso mesmo.
porque é a oportunidade exatamente para revisão e, evidentemente, o juiz não pode se apegar à sua convicção inicial, e é por isso que se critica essa impugnação prévia, né, Ellison? Porque, na prática, a gente sabe o que vai acontecer. Afora raras situações, o juiz tende a fazer um copiar e colar dos seus argumentos trazidos na análise da sentença de liquidação, e aqui eu faço uma pequena nota de rodapé. É por isso que eu sempre, quando converso com juízes sobre execução, em cursos ou palestras, friso bem que essa novidade trazida pela reforma trabalhista, de impugnação prévia, deve merecer do juiz, evidentemente, uma nova postura quanto à sentença de liquidação. Porque a sentença de liquidação, tradicionalmente, era uma sentença homologatória. Nós falávamos de sentença homologatória. Era uma sentença que o juiz simplesmente incorporava aquele valor informado pelo contador do juízo ou pelo perito designado e fixava o valor do débito. Agora, se eu tenho o manejo de impugnação pelas partes, evidentemente que ele tem a obrigatoriedade, decisão interlocutória que é, mesmo que não seja uma sentença, mas é uma decisão interlocutória que é, ele tem a obrigação, evidentemente, de fundamentar essa decisão, né? Então, na prática, a gente sabe que acaba que redunda numa reiteração de atos, mas com uma virtude, com uma vantagem. E aí eu volto a falar sobre algo que você pontuou agora há pouco, que é a seguinte: no regime anterior, antes da reforma, o juiz normalmente não abria, porque era uma faculdade, então os juízes do trabalho normalmente não utilizavam daquela faculdade, porque aquilo retardava a execução, e lhe dava mais trabalho também, porque ele teria que, evidentemente, enfrentar as impugnações, né? Então, como é que funcionava antes? O juiz homologava prontamente os cálculos ofertados pela contadoria ou pelo perito, e a execução era iniciada, havia lá a garantia do juízo, havia lá os embargos, e só aí você teria a percepção da eventual existência de valores incontroversos, porque os embargos poderiam ser parciais, pode ser que a pessoa não tivesse munição suficiente para abranger o cálculo todo. Agora, com a antecipação do contraditório com a impugnação prévia, quando o executado promove a impugnação prévia, ele já demarca qual é a extensão de sua insurgência. E aquilo que tenha ficado de fora de sua insurgência passa a ser considerado como valor incontroverso. O que significa dizer que agora, antes mesmo do juízo, se já tiver, por exemplo, um depósito recursal, eu posso levar a sério aquilo que a CLT prevê de liberação imediata do depósito recursal, quando se verifica que o valor do depósito recursal é igual ou inferior ao valor da parte em controvérsia. E mesmo que seja superior, nada impede que o juiz libere aquela parte em controvérsia, aliviando, né, a situação do exequente, que já sai na execução com o dinheiro no bolso logo no início do processo, né? Então, trocou-se um pouquinho mais de tempo de tramitação por essa vantagem que eu enxergo de antecipar o momento de definição do valor incontroverso, né? Mas eu estou com você que realmente há aí realmente uma sombra recursal sobre essa matéria, né? Concernente agora deu um branco, concernente aos embargos de execução, à impugnação, né? Como também eu chamo os protestos, né, Edson? A gente pode pensar nos protestos antipreclusivos também como um instrumento funcionalmente recursal. Embora a legislação nem preveja essa figura, é uma figura decorrente da conjugação de dois dispositivos da CLT, o 795 de um lado e o 893, parágrafo 1º, do outro, mas ele tem um caráter recursal e me parece inequívoco, do ponto de vista pelo menos funcional, porque é ele que vai assegurar que eu possa amanhã ou depois recorrer daquela matéria, e posso também, a depender do meu esmero e do meu interesse em fundamentar desde já, embora isso não seja obrigatório, eu posso também ter uma oportunidade de persuadir o juiz que acaba de decidir de forma desfavorável aquilo que eu quero, né, a repensar e reconsiderar aquilo que fez, né? Então, são alguns mecanismos que o processo de trabalho permite, né, e que tem uma feição recursal inequívoca, ainda que tecnicamente não possamos exatamente enquadrá-los como tais. Exatamente. Não vamos nem entrar no protesto, porque eu sou totalmente contra ele, embora tenha que falar que tem que protestar, né? E aqui, entrando então na cereja do bolo, que a gente estava discutindo, quando a gente fala em agravo de petição, o agravo de petição 897A fala expressamente que cabe
das decisões proferidas na execução. Isso. E quando a gente vai estudar a decisão, a gente tem pelo menos 3 decisões, né? Nós temos o despacho, decisão interlocutória e a sentença. Do despacho, não cabe recurso. Então, se for um mero despacho ali, não vai caber recurso. Uhum. Da sentença, vai caber recurso. E aí são os aspectos mais facilitados, vamos dizer assim, que a gente tem, né? Então, se eu tenho lá uma sentença nos embargos da execução, vai caber o agravo de petição, né? Se eu tenho uma sentença nos embargos de terceiro, também vai caber o agravo de petição. Aliás, é o único, né, Edson? É o único que tem menção expressa. É o único que a gente não tem dúvida nenhuma. Porque é o único que é mencionado expressamente no caput lá do 897. Aliás, no caput não, na linha A, melhor dizendo, do 897. Exatamente. E aí, pelo menos esse, né? Esse Pelo menos daí esse. não tem discussão. O problema entra na hora que a gente vai para a decisão interlocutória. E aí, decisão interlocutória, como mesmo você disse, a gente tem 3 teorias aí, e aí vamos só falar da teoria, a gente já entra na prática. Uns que entendem que eu aplico o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias na fase de execução. Então, aí, neste caso, não caberia agravo de petição, tal como ocorre na fase de conhecimento. Outros são do lado totalmente oposto, entendendo que este princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias não é aplicável ao processo, à fase de execução. E, consequentemente, toda decisão interlocutória se submeteria ao agravo de petição. E, por fim, tem a intermediária, que me parece a prevalente, né? Me parece não, é a prevalente, que ela fala que, olha, como regra, as decisões interlocutórias não se submetem ao agravo de petição, salvo se ela criar um obstáculo intransponível para a execução ou se ela gerar um prejuízo iminente lá e grave para o agravante, né? Então, aí entra numa análise concreta, casuística, vamos dizer assim, o que acaba gerando diversas dúvidas de quais as decisões que eu posso ou não agravar. E aí eu queria, que a gente separou algumas, queria que você começasse aí a falar a respeito de algumas decisões interlocutórias que se submetem ou não ao agravo de petição. Nós já falamos da decisão de liquidação, agora a gente entra nas demais aí para a gente discutir. Eu poderia começar, aliás, eu acrescentaria só, Edson, além dos embargos terceiro, o IDPJ também. Esse ponto de previsão expressa lá no 855A, inclusive com dispensa de depósito recursal. Né? Tá, começa por ele então, começa por ele. Essa decisão, veja bem, e aí é bom que se diga que nós temos 2 decisões importantes no IDPJ. A decisão inicial, que defere ou não a instauração, e a decisão que acolhe ou não o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Em relação à decisão que meramente determina a instauração, essa decisão me parece uma decisão que é de caráter interlocutório, porque o juiz terá que examinar pelo menos os pressupostos mínimos de aceitação daquilo, de haver algum princípio de prova, por exemplo, que permita verificar que aquela pessoa potencialmente pode ser responsabilizada patrimonialmente na execução, geralmente como subsidiário, que é a hipótese mais comum do sócio ou ex-sócio, mas já será diferente no caso de indeferimento de plano do pedido de desconsideração, porque aí eu tenho uma decisão terminativa do incidente. O incidente não vai prosseguir, e aí me parece que é possível o agravo de petição. E, por fim, aí eu acabei de dizer, da decisão que, ao final, né, acolha ou rejeite o pedido de desconsideração, aí não há dúvida nenhuma, porque eu acho que o 855A é expresso em sinalizar no sentido do cabimento do agravo de petição, porque eu estarei concluindo aquele incidente exatamente com a resposta final, que é o que se deseja saber se a pessoa deve ou não deve ser incluída no polo passivo da relação processual na fase executiva ou na fase de cumprimento de sentença, como se queira dizer. Né? Então, essa seria, me parece, a situação específica do IDPJ. E aí poderíamos falar, Edson, eu te devolvo a palavra, falando da exceção ou objeção, como alguns preferem, de pré-executividade, que é uma figura curiosa que eu imaginava que o CPC novo pudesse até dar alguma atenção a ela, não deu, embora dê para imaginar por quê,
Porque lá na execução do cível, como eu falei agora há pouco, eu não preciso necessariamente garantir para discutir, eu posso impugnar, lá os embargos ganham o nome de impugnação, né? Lá eu posso impugnar sem o juízo garantido, e talvez por isso a ideia da exceção tenha definitivamente esvaziado no processo civil, e curiosamente nós ficamos com essa herança, né? E com uma herança viva e útil, porque de fato eu posso ter situações em que seja pouco razoável exigir um sacrifício patrimonial enorme do executado quando seja evidente o equívoco da tramitação da execução. Por exemplo, os casos de homonímia, né? Que possa assolar. Antes de entrar na sessão de pré-executividade, queria te provocar um outro aspecto, ver o que você acha também do IDPJ. Do IDPJ, então lá da decisão final, cabe recurso, cabe o agravo de petição, independentemente de depósito recursal, né? Só explicando um pouquinho aqui o porquê que não precisa do depósito recursal. Não precisa do depósito recursal porque ele ainda não foi totalmente inserido na execução. Se eu tivesse que fazer o depósito recursal, como a gente já está na fase de execução, ele teria que fazer o depósito do valor integral do débito. Uma vez que nós já falamos, não tem teto ali legal para o depósito recursal na fase de execução. Então seria uma modalidade de penhora antecipada, né? Isso. Então, para não ter a penhora antecipada, ele autoriza. Só que me parece que, a partir do momento que o ordenamento autoriza o cabimento do agravo de petição, na verdade, ele impõe ali, se a parte quiser discutir, ela tem que se valer do agravo de petição. Se ela não discutir essa matéria por meio deste agravo de petição, acabou a brincadeira, não se discute mais isso. Aí vai ter a penhora, houve preclusão, ele não pode mais querer discutir isso nos embargos de execução, inclusive ali legitimidade dele, se for o caso. Ou até de terceiro. Ou até de terceiro é difícil, porque aí, como ele já foi incluído, ele, exatamente, ele entra na parte terceiro e, consequentemente, ele não vai ser admitido. Né? Isso. Mas um outro ponto que eu queria ali, na verdade, o principal, que eu queria ver contigo, quando a gente tem lá a decisão do incidente e eu entro com o agravo de petição, o agravo de petição é um recurso com efeito meramente devolutivo. Isso. E aí? Eu posso prosseguir a execução em face do sócio, ainda que tenha um agravo de petição? Esse é um problema antigo, na verdade, né, Edson? Porque isso vale também nas discussões sobre os embargos de execução. Né? Vamos pegar uma questão mais simples. Eu posso liberar dinheiro, por exemplo, né? Essa execução é provisória? Não, não é provisória, porque a execução provisória é quando eu tenho uma decisão na fase de conhecimento que ainda é suscetível de recurso. Mas o que se percebe é que, pelo caráter de definitividade dos atos de entrega, e principalmente, conjugado com isso, a posição radical do Tribunal Superior do Trabalho, da qual eu discordo frontalmente, muita gente discorda, de não autorizar, a despeito da previsão expressa do CPC na execução provisória, a liberação até de valores em certas situações, como, por exemplo, nos créditos de natureza alimentar, de qualquer valor, né? Me parece mais prudente que o juiz realmente aguarde o desfecho, né, desse recurso. E com um detalhe, nada impede, se ele não o fez no momento inicial, e isso está previsto expressamente no 855A, nada impede que ele, na sentença, determine a realização de atos de apreensão patrimonial, não como atos executivos, mas como atos escudados numa tutela provisória de urgência que vise a evitar, mas que dependerá, nesse caso, me parece, né, isso é outra discussão enorme da doutrina também, mas normalmente dependerá de uma provocação do interessado. Né? Porque, na verdade, a gente fala da dispensa do depósito recursal, mas é engraçado perceber que se o juiz se valeu da prerrogativa que o próprio 855A estabelece, de deferir logo no início da instauração do IDPJ o lançamento de tutelas provisórias de urgência, e que essas tutelas sejam bem-sucedidas e eu consiga, então, apreender o patrimônio, na verdade, essa dispensa do depósito recursal ela é uma falsa generosidade do legislador, porque, na verdade, essa dispensa não reverte eventual situação de garantia do juízo. Mas, sem dúvida nenhuma, você toca num aspecto extremamente relevante, eu diria de um efeito suspensivo tácito,
que não é inerente ao recurso, mas que é necessário por essa perspectiva restritiva que o Tribunal Superior do Trabalho sinaliza, e insisto, da qual discordo frontalmente, não estou aqui para endossar, mas estou para reportar que existe essa posição e nós não podemos ignorá-la, né? E que dá, então, ensejo a que, se o juiz insistir na continuação e ultimação dos atos expropriatórios, no caso de recurso do IDPJ, provavelmente isso vai contar com uma reação ou uma tutela de urgência no próprio agravo de petição, ou um mandado de segurança, ou eventualmente uma correção parcial, de modo que o executado possa aí perseguir, por algum mecanismo, evitar que o mal que ele quer impedir com o seu agravo de petição seja alcançado antes que o tribunal se pronuncie sobre aquela questão. Então, é realmente uma questão tormentosa, eu lhe diria, mas me parece aqui que nós estamos aqui naquele campo em que talvez aquilo que está legislado perde um pouco de espaço para uma visão pragmática e consequencialista da execução, né? Sem prejuízo, insisto, de que o exequente possa se valer, temendo alguma demora e que essa demora possa resultar em algum prejuízo, que ele possa se valer aí do pedido de tutela de urgência, se houver realmente a presença daqueles pressupostos próprios da tutela de urgência. E aqui é interessante, embora que eu não vou entrar nessa discussão para a gente não ficar em aspectos doutrinários, discorda um pouco nesse aspecto, mas aqui levando até para o advogado, eu acho que é importante para ele não correr esse risco que a gente está falando, de ter uma interpretação no sentido que dá para prosseguir a execução, porque tem efeito meramente devolutivo, e aí com efeito meramente devolutivo, você poderia obstar atos expropriatórios, mas não necessariamente prosseguir ali com a execução, já fazendo bloqueio e assim sucessivamente. O que no agravo de petição ele deve fazer, pelo menos tentar, é pedir o efeito suspensivo. Sim. Fala que tem efeito meramente devolutivo, mas é possível ele pedir o efeito suspensivo. Claro. Demonstrando toda essa discussão que nós estamos falando, que vai inviabilizar. E aí, se ele tiver o deferimento do efeito suspensivo, aí não se discute que nós não vamos prosseguir a execução. Então, assim, para quem está do lado de lá, o mais simples é tentar pedir o efeito suspensivo para tentar barrar o início da execução, né? E aí, entrando no seu questionamento da exceção de pré-executividade, de fato, a exceção de pré-executividade hoje ela passa a ter mais relevância para nós do que no processo civil, né? Porque a exceção de pré-executividade ela serve para levantar matérias de ordem pública ou matérias que tenham prova pré-constituída sem a necessidade da garantia do juízo. E como todas as discussões que a gente tem aqui na sistemática trabalhista, as defesas, os meios de defesa, a gente tem após a penhora, a gente tem a exceção de pré-executividade como um mecanismo para que o executado possa se defender sem precisar garantir o juízo. Mas, repito, só se for matéria de ordem pública ou com prova pré-constituída. Aí tudo bem, ele entrou com a exceção de pré-executividade. Cabe ou não recurso da decisão da exceção de pré-executividade? Aí depende da própria natureza da decisão. Se a gente tiver uma decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, o entendimento amplamente majoritário é que não cabe recurso imediatamente, e aí ele vai ter que levantar essa matéria posteriormente nos embargos de execução depois de garantido o juízo. E aí a gente entra em toda aquela análise que nós falamos, e o próprio TST já tem uma única decisão em sentido contrário, viabilizando o recurso nessa hipótese. Porque aí ele diz o seguinte, fala, olha, se o juiz decidiu a exceção de pré-executividade, falando que não cabe a exceção de pré-executividade, gerou uma preclusão pro judicato para ele. Os argumentos a serem levantados pelo executado depois da penhora são idênticos. E aí ele vai simplesmente reproduzir aquela decisão judicial. E aí, com base nisso, com base no princípio de celeridade, autorizou-se aí nessa hipótese um agravo de petição e, consequentemente, um recurso de revista para discutir essa matéria, tá? Neste caso aí, então, da exceção de pré-executividade, quando fala que não cabe a exceção, a regra é que não vai também caber o agravo de petição. Mas nós temos mais duas decisões. A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade. Então, aqui fala que a parte é ilegítima, por exemplo, para aquela execução.
Neste caso, como a gente vai ter uma sentença terminativa, ou finalizar ali a execução propriamente dita, nesta hipótese de decisão que acolhe, cabe aí o agravo de petição, não há maiores discussões. E aí nós temos uma outra decisão que é o acolhimento parcial. Ele pode acolher parte ou não acolher. Aí, neste caso, o majoritário é que também não cabe recurso nessa hipótese, há de se fazer a penhora e depois reestabelecer essa matéria nos embargos de execução, e só da decisão dos embargos de execução é que vai caber aí o agravo de petição. Então é um tema... E eu, por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, vejo muita exceção de pré-executividade. Hoje mesmo eu estou fazendo lá uma pugnação na exceção de pré-executividade e, em regra, o ponto principal é o não cabimento dela, né? Porque eles trazem discussão de tudo na exceção de pré-executividade e ela não é um mecanismo para isso, né? Eu me lembro, Edson, uma vez, eu já estive algumas vezes, embora ainda longe de promoção, mas já tive a fortuna de ter sido convocado algumas vezes para o tribunal. E numa das vezes que eu fui convocado e voltei para a primeira instância, na primeira semana lá, tinha um processo com uma precatória inquiritória. Eu fui ver o que era aquilo. Era uma carta precatória inquiritória para ouvir uma testemunha numa instrução de exceção de pré-executividade. Eu falei, gente, vamos parar com isso. Isso não tem nenhum sentido. Se a coisa não é clamorosa, se a coisa não é escancarada, se a coisa não é evidente, não é caso para exceção. A exceção pressupõe, né, o imediatismo, aquela coisa que o juiz bata o olho. E é mais ou menos mutatis mutandis a situação do mandado de segurança, né? O direito tem que ser um direito líquido e certo, só que em outra dimensão, em outro propósito, né? Porque se assim não é, vamos seguir o ritual normal e deixar que a parte tenha lá o seu desfalque patrimonial, ainda que temporário, e possa, então, discutir aquela questão, né? Então, é só... Eu digo... Poderíamos até dizer, né, Edson, que a exceção de pré-executividade segue o princípio da obviedade, né? Se não há obviedade na situação, ela não é caso para exceção. É simplesmente uma malandragem para se tentar evitar a garantia do juízo, que é claro que é o sonho de todo devedor, não poder discutir a execução sem a garantia do juízo. O que é razoável é supor, e é nessa linha que surgiu essa invenção lá no parecer, lá na década de 60, do Ponte de Miranda, né, para uma grande empresa que estava sendo executada 2 vezes, né? A ideia é exatamente impedir aquelas situações teratológicas, aquelas situações absurdas, né? Aí sim, por exemplo, imaginemos penhora de bens que sirvam a uma missão diplomática, ou penhora de bens públicos, né? Penhora de bens da União, ou um erro crasso de liquidação, como eu me lembro uma vez, um processo em que, isso na década de 80 ainda, uma execução trabalhista que tinha redundado, era uma ação de um piloto da Lufthansa, e o cálculo dele tinha dado 300 bilhões de dólares. Ou seja, era, na época, 3 vezes o valor da dívida externa brasileira. O que eles fizeram? Era um salário dolarizado, e na época o Brasil vivia um momento de grande inflação. O que a brilhante contadoria, ou perito, não sei quem fez o cálculo, aprontou? Ele pegou o valor em dólar e aplicou os índices inflacionários do Brasil. E aí deu essa pequena fortuna de 300 milhões de dólares. Então, são situações em que é flagrante, né? A questão da homonímia, que eu já mencionei, a questão da massa falida, que você acabou de dizer, né? E completaria eu, por força da jurisprudência, da própria recuperação judicial, a tentativa de penhora de bens sobre a recuperação, a empresa em recuperação judicial. Então, há uma série de circunstâncias em que há um caráter de evidência. E é esse caráter de evidência que permite empolgar a tal da exceção de pré-executividade. Se o caso é de alta indagação ou se ele exige dilação probatória, evidentemente que a saída mais sensata, reservada ao juiz, é indeferir de plano aquele incidente. Como acho que ele não deve deferir de plano também. Ele deve ouvir a outra parte, porque às vezes aquilo que parece muito óbvio na versão trazida pelo executado pode não ser, né? Pode haver algum aspecto oculto intencionalmente, né, e que pode mudar um pouco a cara daquela situação que aparentemente parece teratológica, né? Mas realmente é uma situação que é muito recorrente e continua sendo recorrente e vai continuar sendo por esse aspecto peculiar que você mencionou
da obrigatoriedade da garantia do juízo para todas as execuções trabalhistas, afora aquelas poucas pessoas às quais se dispensa, né, ou se exonera dessa necessidade, como os entes públicos, a massa falida e algumas outras pessoas. Uma outra coisa também, Edson, que eu gostaria de lembrar, é uma previsão implícita de cabimento do agravo de petição contra decisões interlocutórias, que diz respeito às decisões em geral que digam respeito à inclusão ou exclusão dos nomes de executados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Aqui é uma questão bem curiosa, porque houve claramente uma falha, eu diria, de visão sistêmica do legislador quando alterou, em uma das várias vezes, o artigo 896, que trata do recurso de revista. E lá no parágrafo 10 está previsto, né, que cabe recurso de revista não só por ofensa à Constituição, como acontece na generalidade dos casos quando se trate de execução, mas em se tratando de execução fiscal ou controvérsias em torno da CNDT, da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, caberia a recurso de revista. Ora, se cabe recurso de revista e o recurso de revista é um recurso de índole extraordinária, evidentemente que implicitamente o legislador sinaliza para o cabimento do agravo de petição contra a decisão que defira ou indefira a inclusão ou a exclusão do nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. O que você acha dessa percepção? Eu concordo contigo. Eu acho que, até porque, eu acho que houve aí um descuido, vamos dizer assim, do legislador, mas eu acho que o objetivo dele, na verdade, foi defender aquele aspecto do prejuízo iminente. Isso. Quando você coloca... É um caso concreto daquilo que você acabou de falar. Exatamente. Quando você coloca o nome do devedor no Banco Nacional, você impede ele de trabalhar em processos licitatórios. E aí suponhamos que seja uma empresa prestadora de serviço, a vigilância, prestadora de serviço que só trabalha com processo de licitação. Isso pode gerar aí um dano iminente para ela. E nesse aspecto me parece que seria aí cabível o agravo de petição. Mas eu acho que não dá para a gente generalizar também. Em todos os casos, a gente autorizar o cabimento do agravo de petição nessa hipótese. Eu acho que ele tem que demonstrar esse dano concreto. Porque o simples fato de você incluir o Banco Nacional, que é um ato corriqueiro, e agora ele ainda dá o prazo dos 45 dias, toda aquela sistemática não garantida, esse simples fato de incluir o nome do devedor não me parece que seja ali agravável essa decisão. Acho que ele tem que demonstrar aí que houve um dano concreto e, a partir dessa análise do dano concreto, viabilizar o cabimento do agravo de petição. E aqui até já trazer um outro aspecto, que quando a gente fala esse dano concreto, dano iminente, prejuízo iminente, embora caiba o agravo de petição imediatamente, a gente sabe que o TST também abre as portas para o mandado de segurança, né? E por vezes vale a pena entrar com mandado de segurança, porque quando entra com mandado de segurança, você consegue entrar com recurso ordinário e chegar no TST. É mais fácil chegar no TST do que com o próprio agravo de petição, né? E um outro aspecto na execução que a gente tem, que é interessante, São Humberto, e a gente vê isso com muitos aspectos, ou muito recorrente, que a gente sabe que a execução, 70% dela vai para o arquivo, é sobrestada, ou o juiz indefere uma investigação patrimonial. Então aqui eu queria já deixar duas perguntas para você. Vem lá, o exequente não encontra bens, ou ele entende que não encontrou bens, pediu uma investigação patrimonial, pediu lá um cisbajude ou um renajude, o juiz não fez. E o juiz decide a respeito desse início ou não dessa investigação patrimonial. E suponhamos que o juiz indefira. Primeiro, cabe recurso desse indeferimento. E segundo, se o juiz indeferir e mandar para o arquivo porque não encontrou bens, da decisão, cabe também recurso por ter enviado por arquivo. Então, ainda que seja numa decisão só ou em duas decisões, encaminhando aí para o sobrestamento aí, ou arquivamento provisório. Isso, é uma questão muito boa, Miessa, e me parece que isso faz uma dobradinha com aquilo que nós frisamos aí durante algum tempo, momentos antes.
quando você pontuou que quando haja um prejuízo grave e iminente, como é o caso da CNDT, a privação de obtenção da CNDT né, que vai prejudicar o ingresso numa licitação. Então, aí nós estamos falando do direito do executado poder agravar de petição, embora seja uma decisão, obviamente, de caráter interlocutório. Né? Aliás, eu tenho até dúvida se ela seria de caráter interlocutório, se não seria uma decisão de um despacho de mero expediente, já que os requisitos são requisitos totalmente objetivos. Né? Não há tanto que se permite, inclusive, que isso se faça por meio de delegação. Eu mesmo, lá na vara em que atuo, eu tenho uma portaria lá de delegação, a inclusão é feita por ato ordinatório, né? Desde que presente os pressupostos. Da mesma forma que nós estamos dizendo, né, que é necessário que o sistema permita ao executado agravar de petição nessas circunstâncias em que o prejuízo dele seja grave e iminente, ou mais que iminente, pode ser um prejuízo já verificado, um prejuízo atual, né? Me parece também muito razoável defender exatamente a mesma coisa, e é aquilo que você pontua, inclusive, no seu livro de recursos, né? Que quando a decisão seja uma decisão obstativa do prosseguimento da execução, ela assume, ainda que tecnicamente não o seja, mas ela assume uma feição de decisão terminativa, porque ela é uma decisão que vai impedir o prosseguimento da execução, pelo menos de imediato. E por isso, então, tem-se entendido, e me parece isso está bem tranquilo na jurisprudência, tem-se entendido que essa decisão, embora evidentemente interlocutória, ela seja uma decisão que desafia, de fato, o agravo de petição e, convenhamos, com grande chance de êxito, porque se, de fato, o juiz não promoveu essas pesquisas patrimoniais, ou não promoveu recentemente essas pesquisas patrimoniais, ele está afrontando, inclusive, atos de orientação do CSJT e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que mandam, do Provimento Geral Consolidado, por exemplo, que mandam exatamente isso, que não se remeta processo ao arquivo provisório antes de se exaurirem todas as possibilidades de uso de ferramentas tecnológicas de pesquisa patrimonial. Então, a chance que ele tem aí é uma chance muito boa e me parece muito razoável que ele possa utilizar o agravo de petição para isso também, para viabilizar o reinício, né, ou a continuação da execução paralisada por aquele ato obstativo do juiz, que tenha negado. Do mesmo jeito também, talvez, possamos lembrar, o ato que desconstitua uma penhora, não tendo o devedor mais nenhum outro bem, dizendo, por exemplo, que esse bem seria um bem de família, ou negando a ocorrência de uma fraude à execução denunciada no processo. Então, são situações também que me parece que comportam, sim, uma possível reação recursal e necessária reação recursal, sob pena de simplesmente inviabilizar a própria execução. Quando você indica um determinado bem e o juiz reconhece ele como impenhorável, me parece que ele gera aí um obstáculo intransponível. Exatamente. E aqui, para a gente não fugir, então, a sistemática que você faz, estou invadindo a sua live. Nada. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Vamos, até porque nós já estouramos nossa primeira hora, mas eu vou falar rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para você uma e eu respondo outra, tá? São várias, na verdade. A gente vai respondendo bem sinteticamente. O Fábio Melo pergunta aqui se na liberação do incontrovércio o débito tem que ser atualizado, né? O débito incontrovércio tem que ser atualizado. Me parece que sim, né? Já que ele tem que receber aquele valor, se é incontroverso, quando a gente fala de correção monetária, não é inclusão de novos valores, simplesmente você trazer, afastar a corrosão do tempo lá, e aí é necessário fazer essa atualização, sim. Exatamente. Há várias perguntas, eu vou reunir todas numa só, para a gente não perder tempo, que há muitas pessoas aqui inconformadas quando a gente diz que a sentença de liquidação não desafia agravo ordinariamente, a não ser que ela encerre, né, o próprio processo. Aí o Dias está falando aqui, a sentença de liquidação não seria decisão interlocutória com caráter definitivo? Não, não é. Bom, caráter definitivo, se eu estou falando de mérito, ela tem um caráter de mérito, mas é um caráter de mérito reversível, porque o sistema assim prevê. A Janine invoca o 836 da CLT, que diz que o juiz não poderia reexaminar a sentença de liquidação à luz do 836, mas é o que eu estou dizendo. A CLT forjou um sistema diferente em que essa decisão, né, Edson, ela é uma decisão revisível ou revisável por ocasião dos embargos à execução e da impugnação à sentença de liquidação, e também respondo assim
tanto a Cristiane Tax e ao Carlos Magno. Então, enfim, resumindo a história, cabe o agravo de petição apenas se a decisão for uma decisão que impugne, que redunde na extinção do processo. Mas O Luciano... aqui, para complementar Sim. rapidamente, a gente não pode negar também que existem argumentos fortes do sentido contrário, né? Hoje Sim. já tem ali já tem algumas decisões e o TST, como eu disse, anunciou numa decisão só, no sentido contrário dessa preclusão aí, pró-judicato. Então, como o juiz decide ali, depois ele teoricamente não poderia modificar, tal como ocorre na sessão de prescritividade. E a conjugação da súmula 266, que fala que cabe recurso de revista das decisões na fase de liquidação, e da súmula 399, que fala que cabe ação rescisória daquela decisão que define a controvérsia. Então, para quem pretende discutir, que convenhamos, nós temos que falar a verdade, Claro. A chance de êxito é muito pequena. Claro. Mas, se quiser levantar essa tese, é possível levantar essa tese no seu agravo de petição, mas a chance de êxito é bem pequena. O Luciano Penedo pergunta aqui, o Edson, se cabe agravo de petição da decisão que manda penhorar a conta de ex-sócio. Que manda penhorar a conta bancária de ex-sócio. Na verdade, vai depender da situação, né, Edson? Vai depender da situação e, como regra, se não tiver incluído, ele vai discutir isso nos embargos de terceiro. Exatamente. Porque incluído vai ter que embargar a execução, na é verdade? Exatamente. Porque há essa tentação das pessoas em achar que cabe agravo de petição quando o caso é de embargo de execução. Então, ele tem que embargar e nada impede, né, Edson, que nos embargos ele solicite uma tutela de urgência ao juiz para a liberação daquele valor. Mostrando, por exemplo, esse absurdo, que a decisão não foi incluído regularmente por meio de incidentes de desconsideração e tal, mas ele tem que embargar e não agravar diretamente, não é? Me parece. Exatamente, concordo contigo. Tá, beleza. A Aline, eu não sei, a Aline pergunta aqui, havendo sentença de impugnação de cálculos, aqui, Aline, eu faço uma pequena observação. Essa é uma confusão que juízes, servidores e advogados fazem quanto a essa terminologia. E eu sempre sugiro que a gente use duas expressões para não dar chabu, para não dar erro, que é usar impugnação prévia, quando nós estamos falando daquela figura do 879, e impugnação à sentença de liquidação, ou embargo, se for o devedor, quando se tratar do incidente do 884. Porque impugnação dos cálculos, eu vou entender que é a prévia, mas tem gente que imagina que é do 884. Né? Então, a pergunta dela seria a seguinte, havendo sentença de impugnação de cálculos, aí fica essa ambiguidade pendente, da qual o exequente e executado são intimados, havendo certidão de decurso de prazo sem recurso, pode o exequente agravar de petição discutindo na mesma matéria? Evidentemente não, que não, né? Se houve decurso de prazo, eu realmente não entendi exatamente qual a pergunta, depois se a Aline puder esclarecer a gente, né? Ela queria falar da decisão de liquidação, é essa que a gente está tratando mesmo. Se da decisão de liquidação caberia a interposição do agravo. Mas ela diz, havendo certidão de decurso de prazo sem recurso. Eu não sei se ela quis dizer prazo sem recurso ou prazo sem impugnação. Realmente eu fiquei assim, por entender. Mas existe essa necessidade da gente procurar ser preciso para evitar exatamente essa confusão terminológica. O Carlos Magno pergunta aqui, preclusivo o prazo da empresa impugnar os cálculos e for homologados os cálculos reclamantes. Pelo que eu estou entendendo, a empresa deixou passar o prazo para a impugnação dos cálculos e foi homologado os cálculos do reclamante. Ele pode entrar com agravo de petição? Não, nesse caso aí não. Nesse caso aí vai fazer a penhora. Ele pode até entrar com embargos, mas aí o 879 é expresso no sentido de que se ele não entrou ali, não fez a impugnação, houve preclusão. Ele não vai poder mais discutir essa matéria. Exceto se tiver ali uma matéria de ordem pública. Isso, que ele possa invocar. Aí que ele possa levantar. Agora, quanto aos cálculos em si, já está precluso. A Filomena Meinberg pergunta aqui, decisão na execução que nega nulidade de citação no processo de conhecimento, cabe agravo de petição? Depende de onde essa matéria tenha sido ventilada, né, Ellison? Se foi em sede de exceção de pré-executividade, pelo que você acabou de assinalar, não caberia. Teria que garantir o juízo para depois discutir. Se foi em embargos à execução, aí obviamente que cabe. Né? E pode haver também a chamada querela nullitatis, que é um nome bonito e pomposo e latino
para uma espécie de exceção de presecutividade específica, né? Porque não deixa de ser uma exceção de presecutividade, porque o que eu estou querendo é dizer que o título executivo não existe, porque não houve uma relação processual na fase de conhecimento. A Sandra Barreira pergunta aqui, mas o arresto positivo do bem pode ser considerado garantia à execução do IDPJ? Na verdade, não haveria, né, arresto positivo no IDPJ, né, Edson? Porque eu só posso ter tutela de urgência. No IDPJ não existe outra possibilidade, né? Eu acho que ela utilizou esse nome no sentido da cautelar, né? Aí Talvez. o juiz instaurar isso daí, faz um arresto cautelar, poderia estar autorizado no 855-T, o juiz pode fazer isso, né? Exatamente. Aí vem o Dias aqui e faz uma pergunta bem interessante. Suponhamos que ele queira insistir, queira adotar a tese, embora saiba que isso talvez não dê bons frutos, mas, enfim, é o que você falou, existem argumentos para essa tese. Ele quer ingressar com o agravo de petição contra a sentença de criação. Ele pergunta se precisa garantir a execução. Me parece que sim, não é? O que você acha? Boa pergunta, excelente pergunta. Eu acho que dá para ir para os dois lados aqui, para ser sincero, porque é mais ou menos a mesma situação que a gente discute no IDPJ, que para não iniciar a execução, se eu tivesse que interpor ali o agravo de petição e fazer o depósito recursal, isso seria uma penhora antecipada. Então, esse seria esse argumento. Mas, se eu fosse interpor agravo de petição aqui, e pelo que eu já vi dos agravos de petição que subiram neste caso, todos fizeram um depósito. Então, não corro o risco que faça o depósito recursal. Né? Exatamente. É o que eu falo. O advogado tem que ter o mandamento número 0, que é da prudência. Né? Não adianta ele ter uma bela teoria para defender e isso redundar no naufrágio, né, da sua tese no sentido concreto. O Alessandro Jambers pondera aqui, no caso de deposição de AP, é possível tramitar a execução na origem, dado seu efeito meramente devolutivo? Nós já respondemos que em tese você defende que alguns atos possam ser, né? Mas parece você concordar comigo que não dá para chegar até as últimas consequências. Aí ele pondera aqui uma questão de ordem prática, e é fato que o PJE, por enquanto, não permite, né? Porque houve um ajuste do PJE para a sentença parcial de mérito na fase de conhecimento. Hoje eu tenho um fluxo que permite que eu tramite o recurso ordinário para o tribunal da sentença parcial e continue a reclamação sobre a parte remanescente. Mas não fizeram o mesmo ainda na fase de execução. Quando isso estiver pronto, será possível. Agora, eu posso dizer, viu, Alessandro, que nesse caso, o que muitos juízes adotam, e eu faço isso, é criar uma solução de contorno, que é uma expressão que o pessoal de TI gosta muito de usar, e autuar esse pedido como se fosse uma execução provisória, embora não seja, apenas para permitir um veículo processual dentro do PJE que permita isso. Porque também não é justo, né, Edson? Você ponderou uma coisa, mas pensemos em uma outra perspectiva. Do juiz que majorou o valor da execução, o exequente recorreu, o executado recorre apenas de uma parte dela, não há garantia plena desse valor, e ele não está recorrendo contra toda a majoração, apenas de parte dela, e eu ficarei com essa execução presa, porque mesmo que eu libere em controvérsia, eu tenho uma outra parte em controvérsia que não tem o juízo garantido. E aí será interessante criar alguma forma, algum tipo de atalho ou desvio para viabilizar o prosseguimento da execução, porque aí não entra nessa nossa discussão se pode ou não pode continuar. Porque se o recurso é parcial, se o agravo de petição é parcial, naquilo que ele não impugnou e não há juízo garantido, evidentemente que eu devo poder continuar com uma execução definitiva, sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de limite. Né? Então, essas coisas da tecnologia ainda em construção que, às vezes, fazem com que a gente crie alguns embaraços, né? Para não permitir o que parece muito óbvio. Olha, na verdade, Edson, tem muita pergunta aqui ainda, mas eu tenho a impressão que o nosso tempo já estourou bem, nós estamos já com 1h13 de live, e eu vou procurar copiar e colar essas decisões, essas perguntas, e talvez, quem sabe, a gente abre uma outra live para tratar disso. E houve até uma sugestão aqui que eu achei bem legal, da gente fazer uma live só sobre o IDPJ, que é realmente um assunto bem interessante, né, porque comporta nos dois planos, tanto no plano procedimental quanto no plano da própria desconsideração, porque o que as pessoas às vezes têm dificuldade de enxergar é que a CLT foi alterada exclusivamente, pelo menos em relação ao 855A, na questão processual, mas não na questão das situações de cabimento ou não
de desconsideração. Então, fica aí o convite para a gente, de repente, conversar sobre isso numa próxima oportunidade. Já está aceito o convite. Então, Vamos fazer beleza. algumas lives aí de execução. E seja aqui, seja no meu perfil, enfim, a gente sempre vai estar em conjunto aí. Perfeito. Então tá bom, Edson. Te agradeço demais. É a primeira de muitas, espero. E desejo um ótimo dia para todo mundo e um ótimo dia para você. Tá, um abraço, tudo de bom. E uma última coisa aqui, se me permite. Claro. Para quem quiser ter uma noção geral de processo do trabalho, curso mais aberto. Hoje estou lançando o meu curso de processo de trabalho, são 8 aulas. Então é um curso rápido, tiro curto, para quem quer ter uma noção geral aí do processo de trabalho lá na Escola Trabalhista. Maravilha. Qualquer coisa, as informações, eu imagino que sejam no seu perfil, né, Edson? Exatamente. Então, lá. Então, perfeito. Tá, gente, muito obrigado e também reitero o convite aí para o pessoal para se inscrever no nosso curso, que não tem nada a ver com o produto do Edson, são vibes totalmente diferentes e necessidades totalmente diferentes. O Seja um Expert em Recursos Revista, estará com a sexta turma aberta a partir do domingo de carnaval. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Até mais, um abraço. Tchau, tchau.